O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta um contraste entre o espírito farisaico, expresso no Evangelho, e o espírito de São Paulo, né? Quer dizer, a atitude interior dos fariseus, né? A atitude verdadeira, a atitude que movia os atos dos fariseus, né? A força que movia os atos dos fariseus e a força que movia os atos de São Paulo. Então, é esse contraste. E Jesus, então, ele denuncia essa tendência farisaica, essa tendência que existia nos fariseus e que, meus irmãos, se foi escrito, é porque é para o nosso benefício também. Se isto está escrito, é para a nossa edificação. É porque esta tendência observada por Jesus nos fariseus é uma tentação para todos nós. E se nós não estivermos atentos, ela estará presente e será a força motriz das nossas atitudes também. Em compensação, nós temos, né, a atitude, a figura de São Paulo, para que nós imitemos São Paulo, já que ele é um fiel imitador de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós ouvimos esta palavra dura, duríssima de Jesus contra os fariseus, nós temos uma tentação de pensar que ela foi dirigida aos fariseus e somente aos fariseus, e nos esquecemos de aplicá-la a nós, de fazer uma verdadeira análise, um verdadeiro exame de consciência para ver se esta tentação, para ver se essas atitudes, porque como tentação infelizmente está presente na vida de todos nós, mas se esta atitude, se essa postura não está presente, enraizada, engastada, fincada na nossa alma, de modo que nós agimos dessa maneira, isto é, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não é assim que se fala, né? Então, é o que Jesus está dizendo. Por fora, são bonitos. Por fora, parecem santos. Mas por dentro, podridão e injustiça. Então, isso que se aplica aos fariseus. E eles eram exteriormente zelosos, mas eles não buscavam de fato a santidade, embora exteriormente parecia que o fizessem. Eles pareciam, né, zelosos e que buscavam a santidade, que buscavam ser amigos de Deus,
que viviam aquilo que eles diziam crer e que pregavam, mas que de verdade eles não faziam aquilo que pareciam fazer. Então que cada um aqui comece a se analisar, porque não tenham dúvidas que, se não para todos, mas para a grande maioria, quem olha para nós, pensa que nós somos piedosos, né? Nossa, você vai à missa 3 vezes na semana, de manhã, se é que você não vai todos os dias. Nossa, você vai à missa todos os dias. Nossa, a pessoa nem fala nada, mas já acha que você é santo, que você é santa. Nossa, você é padre, pronto, acabou, né? Se você é padre, é 7ª morada. Nossa, você é santo. Ora, isso que as pessoas olham para nós deve ser uma verdadeira busca e sincera busca. O problema é quando você se satisfaz com a estética, com a aparência, com o exterior, e então você se contenta com aquilo que as pessoas acham de você, mas de fato não existe uma busca verdadeira, coerente, um esforço sincero de você ser de verdade aquilo que você demonstra ser, aquilo que você parece ser. Então este era o grande problema dos fariseus. Não é que eles eram pecadores simplesmente, mas porque eles não se esforçavam por viver aquilo que eles representavam, porque eles de verdade não se esforçavam por viver aquilo que eles pregavam, por eles estarem muito contentes simplesmente com o verniz de santidade que eles tinham. De modo que, se nós pararmos agora um pouquinho, nós veremos que isso se aplica, essa tentação, ela está batendo na porta da existência de todos nós. Em todos nós existe esta tentação de quê? De nós nos satisfazermos com as aparências, de nós gostarmos da estima e da honra que nos prestam. As pessoas que sabem que você é de igreja, que você é católico, que você está frequentemente, que você está fazendo a quaresma de São Miguel, que você talvez esteja até acordando às 3 da manhã para rezar com o Frei Gilson. Então as pessoas devotam a você uma estima, uma honra, e você se compraz com isso, mas você de fato não procura viver profundamente aquilo que você superficialmente representa. Então você vive das aparências, você busca a exterioridade. Então você reza, mas quando as pessoas estão olhando, você quando está na igreja, você se comporta, você anda com uma frase bíblica na boca, você anda com o terço na mão, mas quem você é quando ninguém está olhando? O que você faz quando ninguém está vendo? Como você reza quando você não está na igreja? Entende? Quer dizer, como é a sua vida de intimidade com Deus, de obediência a Deus, na sua vida íntima com o Senhor, quando você está apenas sob o olhar de nosso Senhor? Será que você procura viver de verdade, interiormente, aquilo que exteriormente você expressa? Ou você expressa exteriormente uma coisa, mas interiormente você é bem diferente daquilo que você transparece, né? Deixa parecer para aqueles que podem observar apenas com os olhos da carne. Então é essa contraposição, é esse contraste que nós encontramos. Enquanto então os fariseus são pura hipocrisia, de modo
que o Senhor diz uma palavra tão dura: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora pareceis justos, pareceis santos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. Em contraposição, o que é que São Paulo diz, meus santos, no versículo 10º da primeira leitura de hoje, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10º. São Paulo diz assim: vós sois testemunhas, e Deus também. Olha aqui, ele vive a vida dele não apenas diante dos homens, porque os homens veem as aparências, Deus é quem vê o coração. Então ele diz: vós sois testemunhas, e Deus também. Percebe que também São Paulo não é um irresponsável que tem a pretensão, que não está nem aí para o que as pessoas veem. Nós não temos o direito de escandalizar ninguém, dizer: não, Deus sabe as minhas intenções. Não, eu preciso saber que as minhas atitudes podem ter repercussão negativa e até escandalizar os outros. Então eu tenho que ter cuidado, caridade com a maneira que eu vivo e com as coisas que eu faço, porque eu posso escandalizar os outros. Não adianta dizer: não, Deus sabe o que eu estou fazendo. Deus sabe o que eu estou fazendo, mas eu vivo diante dos homens e diante de Deus. Então, sei lá, você acha que você pode frequentar alguns lugares, porque Deus sabe a intenção do seu coração. Mas se aquele lugar vai ser escândalo para outras pessoas, não é adequado que você frequente aqueles lugares, que você frequente aquelas pessoas, porque aquilo pode ser escândalo para os outros. Então São Paulo diz aqui, versículo 10º: vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. E disso, vós sois testemunhas, e Deus também. Quem poderia dizer isso? Vós sois testemunhas de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder. Percebe que São Paulo aqui, diante de Deus, ele pode isso falar: eu tenho agido irrepreensivelmente, eu tenho agido na justiça. E ele vai dizer: minha consciência não me acusa de nada, mas o meu juiz é Deus. Não é um ato aqui de orgulho, é de verdade. Ele sabe que ele tem agido de uma maneira correta. Agora Deus é quem vai julgá-lo, mas eu tenho agido de uma maneira correta diante de vós e diante de Deus. E qual é aqui o porquê dele estar dizendo isso? Porque São Paulo, como existiam muitos pregadores interesseiros de depenar, de roubar as comunidades, de usufruir dos benefícios materiais que as comunidades poderiam oferecer, São Paulo, para deixar claro que ele pregava o evangelho por amor a Deus, ele pregava gratuitamente. Ele renunciou o direito que ele tinha de ser mantido pela comunidade. Era um direito do pregador. Quem vive da palavra será mantido pela palavra. Mas ele disse: para que não haja dúvidas de que eu prego sem segundas intenções, ele vivia com o trabalho das suas próprias mãos. Ele fazia trabalhos manuais para se manter e pregava a palavra gratuitamente. E além disso, procurava viver de uma maneira reta entre os seus, de modo então que ele vai dizer: trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. E foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus, e vós sois testemunhas de que agimos de uma maneira santa, justa e irrepreensível. Meus irmãos, diante então desta palavra,
Nós somos chamados hoje a pedir a Deus a graça da coerência interior. Que o nosso empenho cristão seja verdadeiro. Que a nossa busca de uma vida cristã não seja apenas de aparências, de exterioridades, de realidades que simplesmente podem ser vistas pelos outros, mas que haja uma correspondência interior com aquelas atitudes exteriores, com aquelas atitudes que você demonstra na sua fé. Então você vem à missa frequentemente, mas isso demonstra o quê? Uma atitude frequente, verdadeira, profunda, radical, de quem procura se adequar à palavra de Deus, de quem procura adequar a própria vida à vontade de Deus, de quem procura ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no seu coração, e não de alguém que acha que porque vai à missa todos os dias, ela pode agir, fazer o que quiser, porque ela já tem uma cota com Deus. Eu vou à missa todos os dias. Eu rezo o terço todos os dias. Então, Deus já vê o que eu faço, Ele vai relevar os pecados que inadvertidamente eu cometo. Quer dizer, percebe que você quer fazer uma barganha com Deus. Você dá algo de você a Ele para justificar as suas atitudes que você sabe que não se adequam. Você vive com o nome de Jesus na boca, você vive com o texto de Nossa Senhora na mão, mas você é um capeta em casa. Você é mau, você é desrespeitoso, você é mal-humorado, você é grosseiro, até violento com a sua esposa, violenta, grosseira com seu marido. Você não é virtuoso na educação dos seus filhos, não é zeloso na educação dos seus filhos, preparando-os para o céu. Você não é um bom filho, você não é uma boa filha, mas você está o tempo todo ouvindo cânticos espirituais e palestras que edifiquem. Mas quando você chega em casa, com o seu pai, com a sua mãe, você só vive dando patadas. Percebe que você até parece uma moça religiosa, mas você é um bicho em casa com os seus pais. Você até parece religioso, mas você não se esforça de verdade para viver como um filho de Deus que honra os seus pais. Você não vive retamente no seu namoro, você é desonesto no seu trabalho, seja roubando as horas de trabalho, que você não procura chegar direitinho, no horário marcado, fica sempre dando migué no seu patrão para tentar se sair bem, para trabalhar menos do que o tempo devido. Quer dizer, percebe, a sua vida não é uma vida de um cristão de que está se esforçando para viver a santidade. Você parece que é santo, mas quando ninguém está olhando, você é uma coisa totalmente diferente. Quando você não está na igreja, você é uma pessoa totalmente diferente. Quando você não está com o terço na mão, você é muito pouco cristão. Então percebe, meus irmãos, que precisa haver uma correspondência entre os atos exteriores com a busca de santidade interior, para que o espírito farisaico não esteja presente, fincado, entranhado nos nossos corações. Peçamos a Deus que nos conceda a graça de corresponder à graça que Ele nos oferece.
E quando eu digo aqui, meu santinho, minha santinha, e eu digo várias vezes, peçamos a Deus a graça, eu estou pressupondo que você vai se esforçar para colaborar com a graça oferecida, porque se você pede a Deus a graça de uma conversão de vida, Deus dará. Se você pede a Deus a graça de extirpar do seu coração o espírito farisaico, Deus concederá, mas você precisa se esforçar. Se você pede a Deus a graça de tirar do seu coração toda aquela mágoa que você nutre, que quando você tem a primeira oportunidade, você tece comentários venenosos contra o seu cunhado, a sua cunhada, o seu sogro, a sua sogra, e você vê que aquilo é errado. Você é um homem de igreja, você é uma mulher de igreja, mas com a língua de cobra, uma língua bipartida. Aí você pede a Deus a graça, mas você precisa se esforçar para colaborar com a graça recebida. Porque senão você pede, mas você espera que Deus simplesmente transforme o seu coração sem a sua colaboração. E Deus não fará por nós aquilo que Ele pede a nós. Ele pede que nós nos esforcemos, Ele vai conceder a graça, mas Ele pede que nós nos esforcemos para mudar. Então, esta colaboração, que é sempre agraciada, mas esta colaboração precisa ser a nossa participação. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Então, peçamos a graça e peçamos a Deus que nos conceda um espírito dócil, generoso, para que nós colaboremos com a graça de Deus recebida ao escutar esta palavra, ao fazer esta súplica em oração e ao receber o sacramento. Em todos esses momentos, Deus generosamente está nos concedendo a graça de que precisamos para que vivamos interiormente a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.